Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar top 2 melhores sachês sem transgênicos para gatos. Vou te falar um mais caro para quem tem mais condição e também vou te falar um mais barato para quem não tem tanta acessibilidade assim a um sachê mais caro, tá? E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, apesar de eu, Thiago, não considerar a presença de transgênicos um ponto negativo, tendo em vista que não temos estudo de longo prazo mostrando que o animal que consome transgênicos está predisposto a ter tal doença ou XY doença, tá? Então eu acredito que os transgênicos não causem nenhum mal. Mas existem alguns tutores e alguns de vocês que podem estar assistindo esse vídeo aí podem não gostar muito da presença de transgênicos, tá? E eu respeito a opinião de vocês e trouxe um vídeo aqui então mostrando os melhores sachês que não possuem transgênicos para aqueles que não gostam desse composto, tá? Como eu disse, trouxe um pouco mais caro, que vai ser por volta aí de R$20 a latinha. Que também é sachê e patê aqui o vídeo, tá? Não é só sachê, porque patê e sachê a gente tem uma diferença aí da consistência, mas é bobeirinha a gente classificar eles como se fossem totalmente diferentes, tá? E um outro mais barato por volta de R$3 aí. Então o mais caro que eu estou falando aqui é o ND Natural, tá? E assim, pessoal, eu pesquisei bastante, tá? Entre os mais caros e tudo mais, e a gente tem a separação também de patês que são completos e não completos, tá? Ou seja, o patê completo é aquele que o gato, se ele quiser, se o seu tutor tiver condição, né, ele pode comer só aquele patê pro resto da vida, que contém todos os nutrientes, tudo que ele precisa para sobreviver. O patê que não é completo, ele é um complemento, ele vai ser um sachê que o gato vai poder comer, né, mas vai ser mais como complemento de hidratação, algo mais gostoso e tudo mais. O gato, ele não pode comer somente aquele sachê. E o ND Natural, ele não é completo. Mas o que me inculcou em outras marcas que eu acabei olhando lá? Níveis de proteína e de carboidrato, então algumas eu até gostei da composição e tudo mais, sendo completa, mas a distribuição tinha ainda muito carboidrato. Para mim, um patê e um sachê ter, por exemplo, uns 24% de carboidrato é um nível muito alto para um alimento úmido para gatos. Então esse é o nível que a gente procura até em ração seca. Então um patê sachê ter esse nível de carboidrato me incomoda. E tinha algumas caras que tinha algumas caras que tinha corante, tinha algumas outras que colocava que tinha corante natural e, entre aspas, colocava corante 4, que é um corante sintético. Então não faz sentido algum, né? Então teve algumas coisas que me incomodou, o que me levou a escolher o ND Natural, tá? Esse ND Natural aqui, pessoal, que eu vou explicar mais pra frente a distribuição dele e tudo mais, ele é especificamente de cordeiro, tá? Eu vou pular para os pontos a se considerar dele aqui, porque é curto, basicamente tem 2 ingredientes. Então, a carne de cordeiro e o caldo de ovino, que é basicamente caldo de cordeiro também. Ou seja, ele é um patê que é somente carne para o seu gato. Então é uma ótima opção. Mas o que é a questão aqui? Eu coloquei o de cordeiro. Existem outras opções. Por exemplo, existe o de frango. Mas se você for dar um patê e comprar R$20 um patê de 300 gramas ali, ou até menos, para dar carne de frango para o seu gato somente, eu não vejo benefício nisso. Eu acho mais proveitoso para você dar uma carne de frango, né, um peito de frango que você compra, descongela e dá uns pedacinhos pro seu gato, ou você pode cozinhar ele. É mais proveitoso, né? Não é completo, mas a questão aqui do cordeiro é que é uma fonte de proteína diferente que você não vai encontrar facilmente de forma segura, até em questão de patógenos e tudo mais, para fornecer para o seu gato. Então é um patê que possui uma fonte de proteína diferente que você pode dar um agrado para o seu gato maior. Entendeu? Então por isso que eu coloquei ele aqui. Em relação à distribuição dela, tem 11,3% de carboidrato, 45% de proteína, 25% de gordura, 4,5% de fibras e 13,6% de minerais. Então tem uma ótima distribuição. Baixa em carboidrato aí, né? 11,3%. Poderia ser maior? Poderia, mas tá bom. Proteína, 45% de proteína, 25% de gordura,
4,5% de fibras e o 13,6% de minerais. Alguns de vocês podem achar alto, mas não tá alto, tá bom? Ele tá diluído em bastante umidade e ele é um alimento que o gato ele não vai comer ele todo dia em altas quantidades, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a essa proteína. Gordura, alguns de vocês podem achar alto, também 25%, mas não é, tá? Os gatos eles lidam muito melhor com o nível mais alto de gordura do que o nível mais alto de carboidrato, tá bom? E fibras ótimas acima de 4% aí, que eu gosto de ver, tá bom? Em relação a esse caldo de ovino, não dá para saber o que tem nesse caldo de ovino, o que eles colocam nesse caldo de ovino, mas se fosse algo significante, como por exemplo, eles podem colocar um palatabilizante ou algo do tipo, eles seriam obrigados a relatar ali na descrição, tá? Então provavelmente esse caldo de ovino foi somente o caldo que utilizou para cozinhar essa carne de cordeiro e tudo mais, tá? Então não tem nenhum tipo de aditivo ali. Então nem preciso falar, nem não tem conservante artificial, não tem transgênicos, não tem corantes, não tem nada, somente essa carne e esse caldo. E é para você dar nesse sentido aí de fornecer uma carne diferente, fornecer um agrado diferente para o seu gato, caso você tenha essa condição, tá? Eu fiquei bastante relutante em botar ele aqui porque eu achei ele muito simples, né? E como eu disse, se você for dar uma proteína como a de frango, é mais fácil você fazer na sua própria casa e dar para o seu gato do que pagar R$20 em uma latinha de menos de 300 gramas, tá? Mas eu procurei outros mais caros e assim, nenhum conseguiu me agradar a ponto, porque assim, quando eu estou colocando um patê mais caro aqui, falando que é o melhor para vocês, eu busco perto da perfeição, tá? E muitos caros, mesmo os mais caros, eles tinham algum ponto que me incomodava bastante, sabe? Então eu fiquei um pouco incomodado em colocar um patê aqui, por exemplo, que mesmo ele tendo vários pontos positivos, ele tinha um corante artificial, entende? Ele era alto em carboidrato, então por isso que eu coloquei o ND natural aqui nos mais caros. Bom, o segundo sachê que eu estou falando aqui, o mais barato no caso, é o Golden Gourmet. Tá, ele é um sachê que ele lançou no mercado não tem muito tempo, considerando outras marcas que a gente tem aí, tá bom? E quando ele lançou eu até fiz um vídeo aqui no meu canal e ele foi um sachê que me agradou bastante, tá? Pelo preço, então o custo-benefício dele é muito bom. Eu confesso que eu fiquei entre ele e a Gran Plus Gourmet, tá? O sachê da Gran Plus Gourmet, porque eu também gosto bastante, mas a Gran Plus Gourmet, ela tem corante artificial, tá? Então me incomodou bastante. Então a Golden Gourmet em comparação aí eu preferi um pouco, tá? E ela tem o preço aí por volta de R$ 2,99. Você encontra esse Golden Gourmet na minha loja, assim como a ND Natural, tá bom? Em relação à distribuição dela, ela tem por volta aí de 8% de carboidrato, 58,5% de proteína, 21,4% de gordura, 5,3% de fibras e 6,4% de minerais. Tá? Então, como vocês podem ver, a distribuição dela é até melhor do que da ND Natural, tá? Em relação aos pontos a se considerar dela, ela tem a presença de uma carne em si, tá? Então a carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, então tem esse ponto positivo aí, como outras fontes de proteína. Ela vai ter o pescoço de frango sem pele, fígado de frango, plasma suíno em pó, e a proteína isolada de soja. Muitos de vocês podem ficar encucados. Nossa, Thiago, tem um pescoço de frango sem pele, que proteína de baixa qualidade. Mas não é, pessoal. O que eu gosto, sim, é ter algumas de qualidade. Como, por exemplo, aqui tem a carne de frango e tem a carne mecanicamente separada de frango. Se tem essas de qualidade, pode ter outros complementos diferentes. O pescoço de frango, ele vai ter um complemento, pode ter um complemento, por exemplo, de suplementar cálcio. Então, esses tipos de pedaços do animal, que não são somente a carne, as vísceras e tudo mais, elas fornecem grande carga de vitaminas, minerais e tudo mais que os gatos precisam, tá? Inclusive, na natureza, quando um gato ele preda algum animal, por exemplo, né, um rato, ele não come a carne do rato ali primeiro, ele geralmente vai pelas vísceras, come o intestino e tudo mais, que é a parte, o fígado, né, tudo, que é a parte que mais tem vitamina ali, tá bom? Então não precisa ficar encucado aqui.
E essa proteína isolada de soja, ela não contém o fitoestrogênio, como o próprio nome diz, ela é uma proteína isolada da soja, então somente tem a proteína, tá? Então essa ração aqui, ela não tem a soja no sentido de ter fitoestrogênio, que pode causar um malefício lá no futuro para o gato, predispondo ele a desenvolver um hipertireoidismo. Então ela tem boas fontes de proteína sim, tá? Como fonte de carboidrato, ela tem o arroz e o milho, como eu já disse, não tem a soja, tá bom? Tem o óleo de peixe, que vai ser fonte de ômega 3, trazendo diversos benefícios para os gatos, saúde do pele, neurológica, cardiovascular, tá bom? Diminui a inflamação, enfim, eu julgo ser um ingrediente aí obrigatório no alimento para gato, tá? O ômega 3 é muito importante na saúde felina. Tem o goma guar, que é basicamente o espessante, então é o ingrediente responsável por deixar aquela consistência do sachê um pouco gelatinosa, aquele caldinho e tudo mais, tá bom? E também por manter ali os quibes, né, os pedacinhos do sachê consistentes do jeito que eles são, tá bom? Então todo sachê vai ter. O goma guar, que é o que tá aqui, é tranquilo. Tem o goma xantana também, que também é tranquilo. O único que eu não gosto de ver, que eu já até fiz um vídeo aqui sobre alguns malefícios, pesquisas que existem sobre ele, é a carragena, tá bom? Ela tem a abóbora, que também vai trazer alguns benefícios para a saúde do gado, tá? Então também um ponto positivo. Tem a L-carnitina, tem ômega 3 e 6, não tem prebiótico e probiótico, tá? O que é a questão aqui? Em sachês, eu não considero de suma importância obrigatório ter L-carnitina, ter ômega 3 e 6, apesar de eu gostar bastante de ver, e ter prebiótico e probiótico. Por quê? Porque se você for dar um sachê de forma... o único alimento que o seu gato vai comer é sachê, aí sim precisa ter esses compostos que eu disse aqui, tá? Mas, como a grande maioria de vocês não tem condição da fonte primária de alimentação do seu gato ser o sachê, eu já julgo que você está dando uma boa ração que contém esses componentes, tá? Então, o sachê ele vai entrar mais ali como um complemento, né? Para hidratação, algo mais gostoso, mas principalmente para manter o gato mais hidratado e fornecer um alimento um pouco mais bioapropriado para ele. Ou seja, um alimento que se pareça em relação de composições e tudo mais a uma presa que o animal come na natureza, tá? Então, mesmo eu não considerando isso um ponto de suma importância, esse sachê ainda tem. Então os sachês que mesmo eu não considerando importante, eles ainda têm, ganham um ponto muito elevado comigo, tá? Porque teoricamente não é obrigatório, mas eles ainda possuem, trazendo uma maior saúde para o nosso gato, tá? Então ela tem a L-carnitina que vai atuar aí na prevenção do ganho de peso do gato, também ajudando ele na perda, caso ele precise, né, combinado com uma dieta de déficit calórico. E tem o ômega 3 e 6, como eu já citei aqui, não tem prebiótico e probiótico, mas isso não vai ser um problema, tá? Não tem BH e BHT, não tem transgênicos, não tem corantes nem patabilizantes artificiais, tá bom? Então assim, um ótimo sachê, tá? Que vocês viram, basicamente não tem pontos negativos, óbvio. Pescoço de frango sem pele, fígado de frango, não, fígado de frango é um ótimo ingrediente, tá? Fonte de vitamina A, muito bom mesmo, muito vitamínico. Plasma suíno em pó também não gosto muito, e proteína isolada de soja eu acredito que tenha melhores, não precisa utilizar proteína vegetal, tá? Então assim, um ponto negativo se a gente for olhar é que talvez as outras proteínas, sem ser a carne em si que ela tem, que carne de frango e carne mecanicamente separada de frango, poderiam ser melhores, mas não é algo que vai trazer uma saúde ruim para o gado, vai fazer mal para ele, muito pelo contrário, tá? Mas poderia ser melhor, poderia, mas pelo preço desse sachê de R$ 2,99, a qualidade dele tá excelente, tá bom? Só uma curiosidadezinha aqui para vocês, que talvez ficarem com essa dúvida, né? Eu falei carne de frango e carne mecanicamente separada de frango. Qual que é a diferença, Thiago? Carne de frango basicamente vai ser um músculo que já tem no frango ali, tá? Então, por exemplo, peito de frango é uma carne de frango, tá? Carne mecanicamente separada de frango, Thiago, o que é? Basicamente, eles tiram o pedaço de carne do osso ali, tá? São músculos ali que tem mais perto do osso e eles separam essa carne do osso, tá? Então, basicamente, essa diferençazinha. Carne de frango geralmente vai ter uma qualidade melhor do que a carne mecanicamente separada de frango, mas no geral não vai ter tanta diferença assim. Ambas são benéficas, ambas são ótimas fontes de proteína, tá bom? Então, se você quiser fornecer algum sachê ou patê para o seu gato que não tenha transgênicos,
esses dois são os melhores, ao meu ver, mas existem outros bons. Se você desconsiderar e não ligar muito para pontos negativos, por exemplo, outros bons que são um pouquinho mais caros, né? Você pode dar, tem um que chama All Love comidinha orgânica, mas ele é extremamente caro, por volta de R$60, tá? Você pode dar o Pet Delícia, que também tem uma boa composição, mas ele tem um pouco mais de carboidrato, por volta de 24% de carboidrato, dependendo do sabor aí. Então, e ele tem muitos componentes, tipo assim, abóbora, chuchu, essas coisas que geralmente o gato ele não vai ficar muito atraído para comer aquele patê, tá? Então, geralmente eu me incomodo um pouco com esse tipo de componente, mas também é um bom sachê, também tem uma boa composição, também oferece bons benefícios para a saúde do gato. Então, se você quiser dar, ou se você já dá, tá tranquilo, pode continuar dando porque ele é ótimo, tá? Tem um também que chama Live Long, que também é um pouco mais caro, por volta de R$30, dependendo do sabor. Tem um que é um sabor de pato, tá? É muito interessante, uma proteína diferente aí, né, pro gato ele experimentar. Por volta de R$30 a latinha de 300 gramas. Também tem uma boa composição, boas distribuições e tudo mais, mas mesmo assim eu optei pelo ND natural, como eu expliquei lá no começo do vídeo. Mas se você quiser dar essas outras que eu citei aqui também, tá ótimo, tá? Se você não se preocupar muito com as questões que eu disse. Eu só coloquei ND aqui, como eu disse, porque tem pontos específicos das outras que me incomodou. E eu fiquei um pouco assim, eu queria colocar uma que não tem erro, não tem ponto negativo nenhum. E eu só encontrei a ND natural. Mas tem como abrir espaço para essas outras que eu te disse aqui, tá bom? E das mais baratas, a Golden Gourmet, também temos a Gran Plus Gourmet, como eu disse, tá? O único erro dela, o único ponto negativo, ao meu ver, que me incomoda é a presença desse corante artificial, tá bom? Mas se você quiser dar ela, se você que você encontra aí no seu local onde você compra as coisas e tudo mais, pode dar também sem problemas. Se você não vai ser a alimentação primária do seu gato, nem nada do tipo, geralmente esse corante não vai fazer mal, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.